Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e estaremos meditando em uma referência que está relacionada à lição de número 6, que tem por título José do Egito, um tipo de Cristo. Estaremos aprendendo nesta lição sobre o legado, o testemunho de José, o quanto ele foi um homem que se dedicou em realmente servir ao Senhor com sinceridade. A referência se encontra em Gênesis 39 e eu estarei lendo os versículos 7 e 8, que diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Eu quero ler o 9, que diz assim: Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Nós temos aqui neste texto sagrado uma referência a um momento de tentação na vida de José. O que nós percebemos no decorrer da história, os irmãos já comentaram um pouco sobre a história de José, e nós vamos ver que depois de ser vendido ali no Egito como escravo, depois ele vai trabalhar na casa de Potifar, que era alguém que servia a Faraó, muito provável ali um oficial de Faraó. E José agradou tanto os olhos de Potifar, o seu serviço, a sua conduta, que ele foi colocado como o maior ali sobre a casa de Potifar. E sobre ele, neste mesmo texto que nós lemos, nós vemos que sobre ele estava a responsabilidade e a autoridade sobre as coisas, né? Sobre ali os bens, sobre a casa de Potifar. E então, em um determinado momento que ele está sozinho com a mulher de Potifar, ela vai tentá-lo, ela vai fazer um convite a José e ele recusa este convite. Ele vai dizer que ele tem a confiança ali de Potifar e ele encerra ali a sua fala dizendo que ele pecaria contra Deus. Aqui duas coisas me chamam a atenção nesse contexto da história. A primeira é que José estava sozinho, ele estava longe dos olhos do seu senhor. Ele poderia ter aceitado o convite daquela mulher porque, vamos dizer assim, o seu senhor não estava vendo. A pessoa que era responsável por ele não estava vendo. E aqui, quando eu trago para os nossos dias, eu vejo que muitas pessoas têm se apegado, têm voltado apenas para a questão de tentar esconder algo, a questão de não praticar algo, não praticar um tipo de pecado, porque de repente está na frente do seu pastor, porque de repente está na frente do seu líder, está na frente dos seus pais. Mas quando esta pessoa tem a oportunidade de estar a sós, ela acaba caindo em tentação. E José nos ensina uma lição muito importante, mesmo tendo a oportunidade de fazer sem que o seu senhor estivesse vendo, sem que talvez o seu senhor descobrisse, José, ele era reto, ele era íntegro e ele temeu em seu coração. E mesmo tendo uma oportunidade, ele disse não para ela. Precisamos ser como José, precisamos estar firmados na rocha, para que quando nós estivermos a sós, para que longe dos olhares dos homens, dos nossos líderes, da nossa família, do nosso cônjuge, nós continuemos dizendo não para a tentação. Outra lição que eu tiro dessa história é que José poderia ter justificado: eu não vou fazer isso porque eu sou tal coisa, porque eu sou isso, porque aquilo.
Sim, ele pautou essas questões de que ele era o maior na casa, de que ele tinha a confiança do seu senhor. Mas o ponto principal de José foi dizer que ele pecaria contra Deus. E nós precisamos ter isso em nosso coração, porque quando a tentação bater a porta, nós falaremos com convicção não, sabendo que nós estamos aqui para obedecer ao nosso Deus. Nós precisamos ter este zelo, assim como José teve, de não pecar contra Deus, porque aqui ele não estaria só traindo a confiança do seu Senhor, ele estaria pecando contra o próprio Deus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe aos meus pastores, aos colegas que fazem a leitura diária, a pré-aula, aos irmãos que são comentaristas e a você que tem nos acompanhado aqui no canal. Deus abençoe.